a alma suja do pecado, o que restaura o espírito do homem é somente a ajuda que vem do alto, é a mensagem da cruz e de um Cristo ressurreto que merece toda adoração. E eu fiz um pacto com o Senhor Deus, que pregarei Jesus por toda a minha vida. Se a igreja ficar moderna demais, a ponto de não aceitar mais ouvir sobre Jesus, eu estarei desempregado, porque eu não consigo falar de outra coisa tão grande, a não ser esse amor maravilhoso que foi derramado por nós. E eu chamo o meu Jesus, não de você, não de um pronome de tratamento humano, mas eu chamo Jesus de Senhor, de Todo-Poderoso, de Salvador, de Pai, de meu irmão mais velho. Ele merece toda a glória, todo o louvor. Ele ainda é Deus da igreja e nós devemos adorá-lo. Quem acredita nisso, levanta a mão e glorifique ao Senhor. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Alguém traga para mim uma água natural, não gelada, por favor, porque aquela está gelada. Eu não posso pregar e tomar água gelada, aí vocês matam o pastor de vocês. Enquanto eles vão preparando aí, me servindo, assim como estou servindo vocês, abra sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho escrito por Levi, ao qual na sua Bíblia está escrito Mateus, capítulo de número 1, versículos 18 ao 21. Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 ao 21. Obrigado, que Deus abençoe. Eu quero aqui também fazer menção de que eu estou iniciando, tá? Por direção divina, no Instagram, tá? Ali no meu canal, Ministro Fábio dos Santos, as lives às 21 horas, com o estudo da palavra, tá bom? Você que tem aí um aparelho celular ou internet, quiser aprender a palavra, terça-feira estarei ao vivo ensinando a Bíblia. Nós tivemos 2 lives poderosas. A primeira eu falei do porquê conhecer a Bíblia, e na segunda eu expliquei sobre as divisões de toda a Bíblia, para que você entenda o que você está lendo. E na próxima live, se Deus permitir, nós vamos fazer um levantamento, uma enquete de qual livro a gente vai começar a estudar junto. E falando sobre este livro, tendo as preparações iniciais, nós vamos entrar capítulo por capítulo, e os crentes vão sair cuspindo fogo e arrotando brasa, porque a palavra de Deus é um fogo que nos protege e que nos guia, amém? Então neste momento façamos a leitura. Que Deus abençoe a todos. O seminário, tá? Vencendo no Campo de Batalha na Mente, será realizado na última semana de fevereiro, tá? Resolva a sua inscrição para que você não fique de fora, porque eu já estou começando a avisar os meus amigos, pastores, pregadores, que com certeza estarão presentes conosco. Vai ser uma honra ter você também lá com a gente, recebendo uma fé verdadeira que traz resultado na sua vida. Deus não te chamou para ser um religioso que dá glória a Deus, mas vive preso pelo diabo. Não, Deus te chamou para desfrutar a vida abundante que há em Cristo quando nós obedecemos e cremos, amém? E para essa geração mais nova, esteja lá comigo, meus irmãos, porque antes de ensinar nós temos que aprender, não é verdade? Temos que sentar para ouvir. Seu pastor sentou quase 20 anos para ouvir, tem vários cursos, vários diplomas, não que isso faça diferença na minha vida, mas a verdade é que quando nós queremos crescer e assumir o ministério, temos que nos preparar, né, irmãos? O líder, a igreja tem que ser preparada. Se alguém te perguntar alguma coisa da Bíblia, você tem que saber responder, porque essa é a sua missão, falar dessa luz que o mundo não fala, que a televisão, a mídia não vai te mostrar, a não ser o Espírito Santo através dos seus escolhidos, amém? Eu agradeço já a vocês que me ouviram aí de bom grado, mas sem perca de tempo, vocês vão comer Bíblia comigo aí, vão ser edificados pela palavra de Deus, e eu peço que vocês leiam comigo em atenção, em nome de Jesus, e reverência, o texto que diz assim, como epígrafe da minha versão, a R6 está escrito: o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho
dizendo um anjo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? No versículo de número 21 vai dizer que assim devia se cumprir, porque é o que as escrituras estavam profetizando. Bíblia na cadeira, vamos orar um pouquinho pela palavra, que os corações comecem a se abrir, para que a semente não seja desperdiçada, mas caia em bons terrenos, terrenos férteis, que produzam a 30, a 60 e a 100 por um. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos por mais uma noite, pela tua presença que já está neste lugar, pelas orações feitas aqui, pelos louvores entoados. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos revele a sua vontade, que realmente não sejamos uma igreja que só te conheça de ouvir falar, mas que realmente entre pelo céu, atravesse as dimensões do Santo e do Santíssimo, e possamos compreender o que está no teu coração, para que sejamos íntimos, adoradores, amigos verdadeiros, não somente servos obstinados, mas que amemos-o de todo o coração. Esse é o meu pedido juntamente com a igreja. Fala conosco, me usa como instrumento nas tuas mãos, é o que eu te peço, enquanto a tua igreja está sedenta para ouvir a tua voz. Eu quero pedir que aqueles que são batizados do Espírito Santo não tenham vergonha de falar em línguas estranhas agora, porque o diabo tem medo de quem fala em línguas, porque quem fala em línguas renova, edifica, labraça, cantrodoconai, a si mesmo. E se você não é batizado, meu irmão, entra conosco dando glória e aleluia, que também serve. Cadê o glória a Deus da igreja? Oh, aquela que o diabo não fecha a boca, aquela que o diabo não tem poder para calar. Eu quero ouvir aqueles que são cheios do Espírito Santo agora. Dá este grito gostoso de glória, porque a glória de Deus vai te pegar esta noite. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aquele lugar de fogo, que toda frieza vá embora e fique a unção do Espírito conosco neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Se assentando no seu lugar, eu tenho esta palavra no meu coração já há algum tempo. Estava pretendendo mencioná-la, pregá-la, mas devido às circunstâncias eu tive que esperar. E hoje, juntamente com o Espírito Santo em oração, nós decidimos que esta seria a mensagem que Deus tem para falar conosco. Um pregador verdadeiro, um ministro, um apóstolo, que no grego é apostelô e significa enviado, ele tem que ser fiel a quem o enviou. Ele não pode pregar o que quer ou o que os outros querem, mas ele tem que falar aquilo que Deus está querendo dizer. E nós sabemos que quem é ovelha ouve a voz do seu pastor, e o nosso sumo pastor é Jesus Cristo, o verdadeiro guardador das almas. E nós precisamos dessa responsabilidade, mantermos a fidelidade. Por quê? Porque os dias são maus. Nós estamos vivendo tempos em que os homens não estão mais suportando a verdade, o evangelho, estão querendo conforto, massageio de ego, querendo elogios, se dizendo deprimidos demais, que a vida está estressante demais. Mas eu venho dizer que quem veio aqui pensando que aqui é um lugar de entreter palavras positivas, palavras que mexem com o seu psique, sua alma, sua emoção, eu quero dizer que você está no lugar errado, porque na casa do Senhor quem é o centro é Cristo, quem manda é Ele. O lugar de um adorador é nos pés da cruz. Um lugar de uma verdadeira igreja é se submetendo não à sua própria vontade, mas à vontade daquele que te chamou. E eu pergunto essa noite: tem alguém que ainda ama sujeitar-se à vontade daquele que reina e vive para todo sempre? Levanta a sua mão e se manifeste adorando o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero falar aqui em rápidas palavras sobre
a importância, o poder, a autoridade que há na renúncia. Eu queria que você repetisse esta palavra comigo, por gentileza. Diga assim: renúncia. Isso, diga mais alto: renúncia. Muito bem, eu acredito que a maioria é sabedora do significado desta palavra. Dentre outras definições, eu posso dizer aqui que renúncia é sacrifício, é negação. Então, nós entendemos que, no que diz respeito à vida com Deus, aqueles que querem viver uma vida justa com Deus, esta palavra não pode faltar. Para o mundo, para o homem natural, esta palavra causa medo. Por quê? Porque ninguém quer abrir mão de prazer, ninguém quer abrir mão de fama, ninguém quer abrir mão de tudo que este mundo dá. Mas na minha pouca experiência com Deus, eu tenho visto, não há nada que possa substituir uma vida com Deus. Conforme o sábio em Provérbios, que ele diz: vale muito bem um pouquinho num canto do eirado do que muito numa casa onde há contendas. Irmãos, todo o ouro desta terra, toda a glória deste mundo não se compara à graça de ser salvo em Cristo Jesus. Você que ainda diga: eu sou pequenininho, sou pobrezinho, moro numa casinha, enfim, se você está dentro dela com Jesus, você já ganhou tudo, está vivendo bem. Porque eu tenho visto pessoas, dinheiro, tem fama, tem riqueza, tenho convivido e tenho visto como a vida dessas pessoas é um inferno. Elas têm dinheiro, elas têm poder, elas têm tudo, mas elas não têm o Senhor da glória, elas não têm a graça, o refrigério que vem dado por Jesus àqueles que o amam. Por quê? Porque estão presas à sua própria vontade, a esta vida efêmera, passageira desta terra e tudo aquilo que Satanás tem oferecido. Mas Deus é fiel na vida de alguém que renuncia alguma coisa para servi-lo, para honrá-lo, para temê-lo. Deus é um Deus recompensador. Me faltaria tempo aqui, igreja, para falar de todas as recompensas registradas na Bíblia, quando homens e mulheres abriram mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer que com Deus é assim: primeiro você tem que perder para depois ganhar. Primeiro você tem que ser rejeitado para depois ser aceito. Primeiro você tem que ser pequenininho para depois se tornar grande. E o caminho da renúncia é desta forma: você começa perdendo, você começa sofrendo, você começa gemendo, você começa brigando, mas termina recompensado, restaurado, renovado, abençoado pela glória do Senhor que te chamou. O texto que nós estamos lendo aqui é uma das histórias mais lindas da Bíblia, porque nos registra o nascimento de Jesus Cristo. Não que Jesus, ou seja, o Cristo, tenha data de nascimento. Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Cristo sempre existiu, Ele sempre foi, Ele é e sempre será, mas um dia Ele veio em corpo humano, como homem, na pessoa de Jesus, que em seu substantivo significa no hebraico Yeshua, salvação, mas quando se torna nome próprio, vai definir-se na palavra Salvador. Jesus é Deus em forma humana, Ele veio como homem. Quando Ele foi tentado no deserto, Mateus 4, capítulo 4 também de Lucas, você vai pensar: ora, o diabo queria na tentação do deserto fazer Jesus comer, fazer Jesus voar igual super-homem. Não, irmãos, não era essa a vontade do diabo, porque Satanás sabia quem era Jesus, que Ele era o verbo, aleluia, que Ele era aquela presença que muitos chamam de Shekinah, mas eu prefiro o Kavod, a nuvem que guiava o povo no deserto, a rocha que brotava água, aquele que estava na eternidade como ancião de dias. Satanás sabia que era o Cristo onipotente, onipresente, onisciente, mas estava querendo que Jesus quebrasse um pacto de renúncia naquele momento. Essa era a vontade do diabo. E se você perguntar: pastor, que pacto de renúncia o diabo queria que Jesus quebrasse na tentação do deserto? Vou te explicar. A Bíblia diz que Ele veio como filho do homem, não de Deus, mas como filho do
homem, porque em Filipenses 2, a Bíblia vai nos dizer que ele se esvazia de toda a sua glória, toda a sua deidade. O termo eskenoses, autoesvaziamento. Então ele vem como homem. O Criador se rebaixa ao nível da criatura pecadora para apanhar, para sofrer, para sentir sede, para saber o que os homens passam e para cumprir o projeto do Pai, sendo o sacrifício pela salvação da humanidade e passando toda aquela dor, todos aqueles momentos como homem. Então o diabo, para impedir a nossa salvação, tentou ao Senhor da glória naquele momento de humilhação em que ele está em carne, dizendo: ora, por que você não usa o seu poder? Por que você não se manifesta como filho de Deus? Essa era a vontade do diabo. E assim o diabo faz com muitos de nós, não é verdade? Ele quer que a gente mostre o nosso poder, que a gente sabe, que a gente é, que a gente faz e acontece, que ninguém manda no nosso nariz, que pastor não sabe de nada. Mas eu vim dizer uma coisa: Satanás é sujo, meu irmão. Quando ele começa a levantar a tua bola, igual tem gente que fica no Facebook maravilhado porque tem um corpinho bonito, recebe um monte de like, um monte de elogio, dizendo: linda, maravilhosa, ai, você é uma diva, você é isso. O ego sobe, Satanás vai soprando, ela se acha a rainha do deserto, a princesa das Arábias. Mas o que o diabo está querendo é dar uma rasteira. Mas Jesus nos ensina que através da renúncia você tem que abrir mão, você tem que sofrer por um breve momento, mas depois desfrutar de honras, de glórias, de recompensas duradouras. Então Jesus, como homem, não vai quebrar o pacto da renúncia. Ele tem que se manter como homem, suportar como homem e obedecer o Pai. E esse Jesus que nós estamos falando, que hoje não é o exemplo central de renúncia, mas eu quero falar de um anônimo, porque muitas pessoas acham que renúncia é só para quem é conhecido, para quem é visto no reino de Deus. Nós estamos estudando aqui na escola de ministros sobre as fases ministeriais, sobre as peças, e dentro das peças, irmãos, nem todo mundo é arca, nem todo mundo é candelabro que o fogo pega. Tem prego, tem tinta, tem pano, tem cobertura, tem tantas coisas que são vistas, mas são importantes. Talvez você pense assim: ninguém me conhece, ninguém me vê. Ou eu quero dizer para você nessa noite uma boa nova: isso não faz diferença. Sabe por quê? Porque aquele que te chamou te conhece, te vê, te contempla, aleluia, e você não deixa de ser importante para Ele. Quantos aqui creem que são importantes para o Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Eu quero falar aqui do nascimento de Jesus Cristo, sobre um homem chamado José. José é colocado dentre alguns anônimos da Bíblia. Por quê? Porque ele só vai aparecer por causa de um propósito, de um nascimento santo, através de Maria. E ele não é mencionado mais na história. Ele não é relatado mais como grandes homens que ganharam páginas e páginas das Sagradas Escrituras, como Moisés, Davi, Paulo, os discípulos. Não. José não é o preferido da igreja. Se você perguntar para a igreja qual é o seu personagem favorito da Bíblia, muitos vão dizer Davi, como eu mesmo disse, o próprio Moisés, que é idolatrado até hoje pelos judeus. Alguns vão dizer Jesus, outros João, Pedro, Paulo. Mas ninguém vai falar José. Mas eu quero dizer que no reino de Deus é diferente do reino dos homens. Não importa a posição, não importa destaque. A única coisa que vai importar para sermos importantes no reino de Deus é o nosso grau de renúncia. Oh, aleluia! Oh, eu sinto a graça de Deus aqui essa noite. Eu vou repetir:
Aquilo que vai te fazer importante no reino de Deus é o seu grau de renúncia. Olha para o irmão que está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Dá um sorrisinho para ele você não se assustar ele com essa cara fechada, parecendo que comeu jiló, apesar que eu gosto de jiló. Mas diga para ele assim, fala assim: você é medido no reino de Deus pelo seu grau de renúncia. Se ele sorrir, irmão, é porque ele é crente que ainda renuncia, é? Se ele ficar fechado, é que ele está precisando aprender o caminho. Louvado seja o Senhor, aleluia. Olhe para cá. Pois bem, falando de renúncia, eu quero dizer que toda renúncia recompensa. Diga assim: toda renúncia tem recompensa. Isso eu falo em Cristo, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Pode escrever isso, irmão. Eu paro de pregar que Jesus é o único Salvador e não há outro nome dado aos homens ao qual possamos ser salvos, se você renunciar a algo por Deus e Deus não te recompensar. Coloco minha cabeça a risco, porque eu confio no evangelho que eu prego. Então, o poder da renúncia, ele te traz a recompensa. Porque, irmãos, nós lemos aqui algo que aparentemente seja normal. Legal, José estava desposado, ia casar, noivo de Maria. De repente ela ficou grávida e não foi ele. Aí ele ia se separar dela, deixar ela. Mas o anjo falou que não, que era propósito de Deus, que era o Espírito Santo envolvido ela, sem o rompimento do ímen, sem a necessidade da semente do homem, porque assim dizia a profecia: da semente da mulher viria o Salvador. Por quê? Porque ainda que Jesus viesse à semelhança do homem, mas porém sem pecado, então ele tinha que nascer do Espírito Santo, perfeito. Aí você acha normal, bonitinho, Jesus nasceu, glória a Deus. Negativo. Eu vou te mostrar que não há como ser honrado por Deus sem o sofrimento da renúncia, do sacrifício, da autonegação. Estão pregando o evangelho só de receber, só de ter, mas eu vim dizer que o meu Jesus, ele veio foi para dar. Meu Jesus, ele veio padecer, ele veio servir. E eu estou com uma raiva desses pseudos evangelhos pregados hoje, porque estão criando uma geração fraca, uma geração que canta e prega o que não vive, o que não conhece. Mas Deus ainda separou homens e mulheres de Deus, que são verdadeiros profetas da palavra, que vai te salvar e vai te dar força para você aguentar o dia mau. Recebe isso. Irmãos, convém agradar a Deus e desagradar a homens, porque as gerações antigas eram mais fortes, porque o negócio era sério, era brita. Conforto demais deixa você mimado. Evangelho de minha casa nova, meu casamento novo, meu carrinho novo, te deixa molenga na mão do diabo. No dia que vier a provação, porque Jesus disse: aqui vai ter aflição, não tem dondoca. Vou falar, não tem dondoco. Ai, mas a vida dele é só vitória. Olha lá no Face, é só coisa linda. Irmãos, está enganado. Se ele, que é Deus, sofreu aqui, quem dirá eu e você? Irmão, a gente sofre sim. O negócio é que a gente passou da fase de ficar reclamando. Ai, não quero sofrer, não quero isso. A gente aprendeu o valor da renúncia, de aguentar calado, de chorar trancado no quarto, longe da vista dos homens, mas na vista daquele que em secreto te conhece e te recompensa. Crente cheio do Espírito Santo, está feliz, está pregando, está ganhando alma, não é porque tudo vai bem não, irmãos. Quem te iludiu? É porque aprendeu a lição. Sem renúncia não há como servir a Deus. José, note que por causa de um propósito tão grande, a salvação de toda a humanidade, eu fico
Santo irmão, no Getsemane, Jesus vai suar gota de sangue. Antes das chicotadas, Gabriel, dos cravos, o sangue já estava saindo. O que diz isso? Que ele voluntariamente escolheu sofrer. Tem gente que sofre porque alguém abusou dele, maltratou, bateu. Jesus sozinho já estava sangrando para dizer: o meu sacrifício foi voluntário. Eu não agrado o Pai, obrigado, porque tem que fazer. Ele nos deu a lição que nós, na abnegação, na renúncia, devemos fazer isso não porque o pastor mandou, porque nós somos obrigados, mas pelo prazer de sermos co-participantes do sofrimento de Cristo. Comunhão com o que Deus dá, todo mundo tem, mas comunhão com os sofrimentos de Cristo é poucos. Que não diz o texto, a semente quando cai no solo espinhoso, o que é que o texto está dizendo? Que o evangelho, quando é pregado àquele que fica triste porque está sofrendo, está padecendo, e fica com saudade das riquezas do mundo, a Bíblia diz que os espinhos sufocam, e a semente morre. Pessoas que não escolhem o caminho da renúncia, aquelas sementes que caem no solo rochoso, vem o sol, não tem raiz, seca e mata a semente. Que Jesus vai dizer, são aqueles que aceitam a minha palavra e dizem: oh glória, eu sou de Jesus, aleluia para cá, glória a Deus para lá, mando para cá. Mas quando vem a perseguição, a calúnia, ele abandona Jesus. Não teve coragem de renunciar ao ego. Eu estou lá preocupado com quem fala mal de mim. A Bíblia diz que a gente tem que ficar triste quando falam mal do nosso Senhor. Abnegação. Cristo está se abnegando, está derramando sangue como a seiva que sai da árvore naturalmente, sem machado, sem incisão. E ele diz assim, como o primeiro brado da cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que. Jesus se esvaziou tanto de si na renúncia, irmãos, que eu estava meditando nessa frase. Sabia que Jesus podia falar bem assim como Deus, dizendo: eu os perdoo, vocês não sabem o que fazem. Jesus estava tão alheio de si, tão abnegado de si mesmo, já não existia ele mesmo, a não ser as almas que ele amou, que ele não viu o sofrimento, as chicotadas, os pregos como uma afronta a ele, mas ao Pai, que é o ofendido pelo pecado da humanidade. Então ele não diz: eu os perdoo, mas Pai, perdoa-os. Eu falo de Jesus Cristo aqui porque não tem como, irmãos, eu começar a pregar e não falar desse Deus. Eu estou aqui virando um lado da mensagem, estou brincando, mas o Senhor está falando aqui: fala um pouquinho de Cristo para a minha igreja, para ver se eles param de reclamar mais e agradecer, eles entender que o Deus deles também sofreu. Jesus, a aflição foi tão grande, não tenho tempo para dizer, mas foi olhado de quinta-feira, desde a madrugada do Getsemane, aonde ele se separa a 1,5 tiro de pedras e fica no lugar que só ele poderia ficar, ao momento de ser preso, ir para a casa de Caifás, passar aquela madrugada sem comer, trancado, 3 julgamentos, vai para cá, vai para lá, é Pilatos, é Herodes, é Caifás. Ele já está exausto, apanha, volta de novo, é entregue para a cruz, ele está com febres de infecções, e a sede que ele sente, nessa sedezinha que a gente sente aqui agora, não é a sede da dor dos seus órgãos mutilados, inflamados, e ele diz assim: tenho sede. Ele poderia invocar as legiões de anjos que diziam para ele nesse momento: o Senhor criou as fontes das águas, os oceanos, as nuvens que formam a chuva,
podemos trazê-la para ti agora. Mas Ele suporta em renúncia. E a Bíblia vai dizer que quando o seu momento de renúncia se acaba, ele é recompensado. Irmãos, eu estou te dando uma pérola, não fique procurando o evangelho de honraria, você chegou agora. Há o processo da renúncia. Mas eu disse aqui que toda renúncia com Deus tem recompensa. Eu não lembro de nenhuma das minhas renúncias que Deus não tenha me recompensado. Toda vez que eu conquisto algo grande, seja espiritual, seja palpável, material, o Espírito Santo fala: lembra aquilo que você passou, que você renunciou, quando você tinha a escolha de seguir a maioria, mas você decidiu dizer não à sua vontade e seguir a minha? Aí eu falo: sim, Senhor, e Ele responde: por isso que você está aqui hoje. Alavraçar, eu vou profetizar. Mantenha o poder da renúncia na tua vida, porque não vai demorar. E Deus vai te colocar em lugares que você vai estar simplesmente porque suportou o processo da renúncia. Oh, aleluia! Vale a pena negar a nossa própria vontade, irmãos. Vale a pena. Indo para o texto, que eu quero falar de José, que não é pai de Jesus, é padrasto. Pai de Jesus, sentado no trono. Olha só, o Salvador tinha que vir ao mundo. E eu fico pensando, gente, como é que Jesus faz um único sacrifício e serve para todas as almas? Desde a primeira que nasceu em Adão até a última que vai vir antes de acabar tudo. Será que essa pessoa pode ficar sendo chamada de você? Só quero ver você? Não, Ele é Senhor. Ele é todo poderoso. Ele é Deus. Ele é uma divindade, não é homem. Eu fico pensando no rabisco da colheita. Sabe aquela última alma que vai ser salva, porque tem a última a ser arrebatada, né? Eu fico pensando, qual vai ser a última alma a ser arrebatada assim? Salvo assim no gongo, em cima, o pé já estava pegando fumaça. Ele morreu por essa alma. Eu não conheço, mas ele conheceu. Tem gente que diz que na GT não vai ter salvação, não conhece Bíblia. Mas depois do arrebatamento da GT, daqueles mártires, quem será a última alma a ser salva na história do tempo antes da redenção completa, no estado perfeito? Falo depois do reino milenar, aonde tudo será perfeito para todo sempre. Eu falei: Deus, eu quero conhecer essa alma, para ver a extensão da grandeza da sua renúncia na cruz. E José está no cenário porque ele tem que ser uma peça importante para que a salvação chegasse à humanidade. E se você olhar comigo, estou pregando sobre renúncia. Qual foi a primeira coisa que José perdeu? Para quem acha que essa historinha aqui foi uma coisa simples, não foi. Houve perca aqui. Houve sacrifício, Bispo Vânia. Houve negação. Primeiro, qual era um dos maiores sonhos de todo judeu na época de Jesus? Que quando tivesse um filho, um homem, como primogênito, que a moda era ter filho, um homem, para dizer ou crer que era o Messias. Todo mundo queria ser pai e mãe do Messias. Era a profecia. Os profetas já estavam dizendo. João Batista chegou para falar: olha, ele já está aí, está vindo. E a primeira coisa, um dos maiores sonhos de um homem judeu,
tendo um filho homem. Eu não sei qual é o sonho do brasileiro, que dizem, né, o sonho americano, né, dos americanos. Não sei qual é o sonho do brasileiro. Ainda que você tem que sonhar. Sonhar é bom, mas tem que sonhar e trabalhar, entendeu? Eu não sei qual é aquele sonho que você fala, esse é o meu sonho. Tem gente que diz assim, eu queria tanto um netinho, uma netinha antes de morrer, né? Ver meu filho de novo. Oh, Jesus. Sonhar é bom, gera expectativa, renova as forças. Eu quero tanto sair dessa situação difícil e mudar a história da minha casa. José também tinha sonho, e o sonho dele era tendo um filho, debaixo de um matrimônio santo, sem adultério, com uma mulher justa. Ter esse filho e dar a ele o nome. José já tinha o nome do filho para dar. Qual é a primeira renúncia de José? Você não vai poder dar nome a seu filho. Mas é... O anjo Gabriel, secretário de Deus, já disse que é Yeshua. A segunda coisa que José perdeu para um homem justo. Justo no grego significa reto, de Caios no grego, que anda reto diante de Deus. Segunda renúncia que José teve que ter para que a humanidade fosse, olha o projeto, olha a responsabilidade que está sobre José. E renúncia, irmãos, é pesada por quê? Porque Deus não te obriga a renunciar. A escolha é sua. O Antigo Testamento diz, eu coloco aí, o caminho da vida e da morte. Eu posso dar conselho, escolha da vida, mas decidir é com você. José vai perder um grande privilégio para um homem da época. Pergunte qual? Desfrutar a virgindade da sua esposa. Isso era um privilégio. E tem que continuar sendo um privilégio. Você que quer casar aí, tem que se guardar. Porque só tem valor quando você se guarda. Era um privilégio, mas ele não vai poder. Pergunte por quê? Porque o ímen de Maria não foi rompido de fora para dentro como no processo natural sexual, mas foi de dentro para fora do nascimento. Então a virgindade de Maria é perdida de uma forma, eu digo, exceção, única, na história, de dentro para fora. Ela não perde a virgindade por ato comum, mas pelo nascimento da criança. E a segunda coisa que José teve que renunciar: não vou poder romper o ímen da minha esposa, por causa de um propósito. O propósito sempre vai ser maior do que os recursos. O propósito sempre vai ser maior do que nós mesmos. Já viu que pessoas muito usadas por Deus sofrem muito? Já percebeu isso? Que pessoas que recebem responsabilidades grandes, junto com as responsabilidades, vem dor, vem sofrimento, vem muita perca. Não é só na Bíblia que você vê isso, você vê nos filmes. Homem-Aranha, que está na moda, Spider-Man. Eu choro que eu vejo que vida triste é a vida desse Peter Parker, irmão. Não conhece o pai, morre o tio, não dá certo a mulher. Que o tio dele diz, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Stan Lee, que já foi, os maiores representantes da Marvel é judeu. O judeu conhece, meu irmão, de Deus.
tudo que o judeu faz vai te ensinar algo bíblico, mesmo que ele não crê que Jesus é o Senhor. E a Bíblia é o mesmo fato. Esse homem agora vai ter que renunciar a mais uma coisa que era um prazer, era um sonho para ele. Irmão, tem gente que não renuncia um jogo de futebol para estar na igreja. Tem gente que não renuncia um pão com manteiga para fazer um jejum. Suricalabassa. Não renuncia meia hora de joelho. E quer ter de Deus, quer conhecer Deus, quer ser usado por Deus. Onde que a gente vai chegar? Não tem como se dizer justo de Jesus, crente, vaso, terra, o que você quiser, se você não renuncia. Deus mandou pregar isso hoje para a igreja. Vamos voltar a valorizar e exercer o poder da renúncia, porque o céu vai voltar a se abrir sobre os nossos cultos, sobre as nossas igrejas. A gente vai voltar a ver paralítico andar, a gente vai voltar a ver surdo ouvir, cego ver, enfermo ser curado e as vidas se entregarem. Senhor Jesus, se você acredita nisso, meu irmão, e tem saudade dessa glória, levanta a mão e adora. Uracaçalabrandacalai. O Espírito Santo chegou aqui, aleluia, e está me mandando dizer: eu ainda vou encher crente nessa geração, eu ainda vou honrar crente nessa geração que ainda renuncia. Eu vou manifestar a minha glória. O Espírito Santo está derramando uma porção agora, neste momento de renovo, para aqueles que têm vivido uma vida de renúncia pelo Cristo da cruz. Receba hoje, eu vou falar. O diabo disse: esse ano de 2022 você não dá conta, você não vai conseguir chegar, não vai pagar as suas contas, não vai alcançar seus objetivos. Eu vim dizer que Satanás é um mentiroso, que Deus continua sendo Deus. Se você dobrar o joelho, se você humilhar, Deus vai te socorrer. Pega que eu estou sentindo daqui. Igreja não é para crente carnal, irmão, é para gente espiritual. O céu está se abrindo aqui hoje e está descendo unção. Se você tem juízo, receba. Requinaraçou e plavárcias. Deus ainda é o mesmo. Aquele que começou a tua história não vai te abandonar no meio dela, não vai te esquecer. Ele pega na sua mão e te dá graça para continuar. Não se venda, igreja. O projeto de Deus ainda é almas. Deus te selou, te chamou. Fica na visão. Mas é porque na visão eu não estou ganhando isso e aquilo. Não tem que ganhar não, já ganhou. A tua salvação, o teu galardão te espera no céu, e Jesus vai te dar um abraço naquele dia. Não esmurece. Continua renunciando. O
pecado está batendo na porta. Com esse negócio de acesso à tecnologia, eu estava orando e falei: Deus, eu tenho que falar com a juventude de como usar a internet, porque ficou tudo escancarado. Antigamente, para o filho ir para o mundo, você trancava ele dentro de casa. Agora, para ele não ir para o mundo, se destruir, você tem que tomar o celular dele. A igreja tem que saber usar a internet, irmão. Porque a comida espiritual é aquilo que você ouve e o que você vê. Assim como a comida física alimenta o ventre, o que você ouve, o que você vê alimenta a tua alma. Tem gente comendo lixo, porcaria, coisa ruim. Ah, mas meu corpo está bonito, mas por dentro está doente, está nanico espiritual. Se precisar dele para expulsar um demônio, para ministrar uma cura, para pregar para uma alma ser salva, a alma vai morrer na mão do diabo, porque ele não tem nem para ele. Pastor, eu não quero viver essa vida espiritual miserável, então renuncia. Sua juventude, os prazeres, as amizades. Tinha uma pessoa que tinha mais amigo do que eu. Tinha pessoa que andava com gente do que eu na minha época. Que eu sofria. Aí eu via as pessoas que tinham mais, todo mundo ficava lá junto. Aí eu falei: quer saber? Na minha época, na minha cidade, não tinha muita chance de você ser alguém decente, não. Hoje ela é aceita. Na minha época, ninguém aceitava Ceilândia, não. O preconceito era muito grande. Você não podia fazer uma faculdade para uma escola particular. Só o Cris que deu conta lá no seriado. A exclusão social era muito grande. E aí o que as pessoas diziam? Eu vou roubar, vou matar, vou traficar para ter as coisas. E eu fui nessa. Eu fico aqui com o pé sujo de Havaiana, ninguém olha para mim. Eu nesse caminho errado alcancei coisas que só me trouxeram problemas. Mas estava todo mundo lá. Minha irmã não aguentava. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Mentira. Toda hora te chama aqui. Quando eu saía, sumia 3, 5 dias. Sem dormir, coisa louca. Quando Jesus me chamou, a coisa que podia mais dar assim, medo de continuar na vida que eu estava, é porque eu estava ameaçado de morte. Mas se olhasse pelas outras coisas, tudo que o mundo dá, estava lá. Mas Jesus falou assim: teu tempo acabou. Eu te quero. Irmão, como é que Jesus chama alguém e esse infeliz não vai? Eu não entendo. Que coração duro é esse que as pessoas não querem Jesus? Eu cheguei num dos piores níveis que um ser humano pode chegar. Quando eu ouvi que Jesus me amava, que era para eu me arrepender dos meus pecados. Amalavassai, não teve mulher, não teve dinheiro, não teve amigo que me segurasse. A primeira vez que eu saí para ir para a igreja, correram atrás de mim. E eu corri, mano, andei no meio dos matos ali. E o povo: pega ele, não deixa ele não. Eu vou. Estava no meio dos amigos, você sabe como é que é, não gosto de falar detalhes. Naquela loucura eu falei: não quero isso mais. Sumi no mato à noite. Jesus escondeu. Entrei, irmãos. Quando eu estava entrando, eles correram, pegaram o carro, já tinha entrado na igreja, eles pararam. Não é inimigo, não, era amigo. Você vê os amigos da onça. Para eu não ir para a igreja, porque aquele dia era o dia do meu milagre. Cheguei, recebi uma profecia, caí, normal, levantei como todo crente no início. Era muita cadeia, né, da noite para o dia. Mas eu falei: eu quero esse Jesus e estou disposto a renunciar tudo que Ele mandar. Amizade, já renunciei. Peguei meu celular, na época era linha.
Joguei tão longe no alto que esbagaçou na outra rua. O menino foi lá de bicicleta todo dia, olha o celular, ele é doido, o celular cara desce. Falei, doido é tu que não sabe o que eu encontrei. E aí Jesus foi falando, renuncia a isso. Vamos aprender a jejuar, vamos, vai ficar sem comer. Renuncio. Renuncia essas roupas doidas aí, vamos botar roupa de gente. Renuncio. E o mais lindo, a base, renuncia a tua família. Se eu permitir eles se voltarem contra você por causa de mim, você vai recuar? Eu falei, não. Ou Jesus ou casa. Jesus. Eu sabia para onde eu ia? Tinha lugar? Não. Mas confiei no amor divino. E esse amor divino me amparou, escreveu a minha história. E eu estou aqui para te ensinar que vale a pena. Se você renunciar à tua vontade para seguir a vontade de Deus, Deus vai te fazer grande na terra. Você vai chegar onde ninguém chegou, na tua casa, na tua família. Eu estou profetizando, Deus vai abrir uma porta que todo mundo da sua parentela vai dizer, mas como ele, como ela conseguiu isso? Deus vai te dar uma unção tão grande, vai pregar, vai pastorear, vai fazer missão, e a família vai dizer, eu tenho que aceitar esse Jesus dele, eu tenho que aceitar. Abraio foucinaria cantre deleremacé. Você acha que os homens não veem a diferença? Vê. Eu não sou rico, não tenho dinheiro na conta. Mas todo mundo que me vê pensa que eu sou rico. Porque eu sou. Porque ser rico não é ter dinheiro. Ser rico é ter renúncia. E a honra que vem seguindo a renúncia. É porque os políticos roubam. Eu vi um dia desse uma matéria, um casal bem sucedido, irmão, roubando. Entraram numa casa de uma funcionária do banco lá que tinha a chave do cofre. Tentaram roubar, quando ela saiu foram pegos. Pessoas de bem, nome limpo. Aí o Espírito Santo falou comigo, sabe por que político rouba, gente rica rouba? Porque eles têm dinheiro, mas não tem tudo. Assim, o meu povo muitas vezes não tem dinheiro, mas eles têm tudo. Porque eu sou o pai, eu sou o pastor da minha igreja. De nada ela tem falta. Se fechar a porta para você hoje, amanhã Deus abre outra. E se Ele não quiser você trabalhando para o homem, Ele te sustenta na obra. Mas Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. E se a igreja acredita nisso, levanta a mão para adorar. Oh, vale a pena. Ouça a voz do diabo não, ouça a voz de Deus nessa prova que você passa. Seja fiel aí. Deus vai salvar a sua família, vai libertar aquela pessoa que você ama. Não duvida não. Segura a onda aí. Outra coisa que José teve que renunciar. Ele perdeu o direito de ser pai biológico do seu filho. Perdeu o direito. Teve que ser chamado de padrasto. O que acontece na época é tão sério. Irmão, quando acontece uma coisa grave, você tem ou não tem vontade de contar para alguém? Sim ou não? Não, se é da turma dos as fofolete, não precisa nem de acontecer nada sério, né? Mas é assim, aconteceu uma coisa grave com alguém ou dentro de casa, você quer contar.
Quando ela está grávida e não foi ele que engravidou ela, eu imagino José querendo procurar alguém para contar. Olha, eu acho que minha mulher me deu um. Sabe esses homens aí que é crente, mas só quer mulher gatinha? Vou falar. Ele tem chamada para ser espiritual, mas ele não quer mulher espiritual, ele quer as pombagira. Com o José não aconteceu não, mas com você vai. Se continuar assim, vai ganhar o pazinho de presente. Essa geração perversa, irmão, vazia de hoje. Tem nada, é igual um ovo de Páscoa. Se bater assim, fura, tá oco. Não sabe lavar uma louça. Nem banho toma, nem a calcinha troca mais. Aí você quer. Você tinha que estar no mundo para querer essas coisas. Porque quem é espiritual tem prazer em coisas espirituais. Eu vou falar, quem disse que a mulher não pode ser espiritual e bonita? Não fica o aviso. Mas eu imaginei José querendo contar: oh, minha mulher está grávida, não fui eu. Irmão, na cultura de Israel, a mulher aparecer grávida, prometida a outro homem, você sabe o que acontecia? Morte, apedrejamento. Olha o tanto que esse homem renunciava. Primeiro que você não vai ver José nem em rodinha de amigo. Sabe o que derruba muita gente? As pessoas que você anda. Uma coisa eu aprendi: você tem que andar com alguém pelo menos melhor do que você. Porque me diga com quem tu andas, me digas quem tu és. Não está na Bíblia, mas tem sentido. O problema de muita gente, irmão, é porque anda com quem não deve. Vem problema, vem um monte de coisa. Por quê? Porque anda com quem não deveria. Eu imagino se José contasse para algum amigo. Eles iam falar: rapaz, tu vai aceitar ser corno assim, não vai fazer nada. Tem que matar. Os conselhos do mundo não é assim? Todos errados, irmão. Mulher está passando um problema com o marido, aí vai contar para quem não deve. Aí a conselheira do diabo põe mais fogo. É porque o marido está frio. Ih, mano, tá com outra. Já quer ver logo o mal. Eu não gosto, irmão, disso aí. Essas coisas não podem ter nosso meio, não. José era separado e ele ficou quietinho, ó. Ainda que eu não sei se isso é verdade mesmo. Porque o texto diz que ele, não querendo a expor, isso é, que ela morresse, ele guardou segredo. Era um exemplo de renúncia, mesmo que fosse um adultério, que não é, ele não iria contar. Ele estava pretendendo fazer o quê? Arrumar as coisas e ir embora. Aí Deus intervém e falou: meu filho, isso aqui é um propósito, você tem que renunciar para esse propósito acontecer. Em minhas palavras, mas fique tranquilo, porque no fim vai dar tudo certo. Eu estou fechando aqui. E eu venho dizer para você que por ele ter renunciado, mais ninguém na história teve o privilégio, quando Jesus nasceu, ninguém na história teve o privilégio de ter o próprio Deus nascendo na sua casa. Por onde José andava, aleluia, as pessoas diziam: ó, o Filho de Deus nasceu na casa dele. Ó, a criança, quem está criando ele. Jesus cresce. José era tecton no grego, que alguns traduzem
como carpinteiro, mas também significa construtor. Jesus cresce. Quem é que vai ajudar José? Deus. Em corpo humano. A honra é muito grande. A geração dele vai. Jesus cumpre a promessa. Mais de 2000 anos se passam. E a gente lê na história o quê? Que Jesus nasceu na casa de José. O poder da renúncia traz recompensa, privilégio. Não olhe o privilégio, olhe a renúncia. Toda pessoa que um dia está vivendo uma situação de privilégio, é porque primeiro ela renunciou. Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, eu estou fechando aqui. É para a igreja que quer seguir um Jesus que não exige renúncia. Ah, mas eu vou deixar de beber, Não. Tem gente que diz que beber e fumar não é pecado. Irmãos, não cuide da sua vida, você faz o que você quiser, os pulmões é seu. Mas não vem dizer que não é pecado, não, é pecado contra o seu corpo. E a Bíblia diz, se você não cuidar do seu corpo, ele vai ser o quê? Destruído. Não tenho nada contra quem bebe, contra quem fuma nos seus motivos, quem é viciado, mas eu tenho contra alguém que diz que é de Jesus e não quer largar. O sacrifício de Jesus só vale para quem se arrepende, irmão. Sentar aqui por sentar não vai mudar nada. Jesus morreu por todos, mas todos não serão salvos. Estou te ensinando verdade. Que a gente, eu sou salvo, Jesus me ama. Espera aí, você se arrependeu? Não, então você é culpado de morte. Porque você pecou contra Deus, merece morrer. O substituto, o cordeiro substituto só serve para quem se arrependeu. Ah, eu não me arrependi, então é alvo da ira. Inferno, morte eterna. Pecado e santidade não tem como habitar junto. Então o que eu faço para ir para o céu? Tem que se arrepender e crer que Jesus morreu no seu lugar. E aí você vai andar agora na sua lei, nos seus caminhos. Quem te ajuda? Maior milagre da Bíblia, não é levantar dos mortos, não é voltar a ver, é nascer de novo. Tem muita gente que não nasceu de novo, por isso dá trabalho. O maior milagre é nascer de novo, ser outra pessoa. Quem me vê às vezes nem conhece, nesses 9 anos de obra no presídio, o filho da minha esposa falava assim, Fabinho, eu vou te mostrar alguém aqui, cabuloso, que andava contigo. Quando trazia, tinha a pessoa que ficava assim, ele não lembra não, bicho. Tinha uns que ainda lembrava, mas demorava, não acredito. Rapaz, estou me arrepiando. É, irmão, Jesus. Semblante muda, vida muda. Sabe, se você era brigado, não perdoava, agora perdoa. Se não amava, começa a amar e aí vai. A renúncia vai te honrando, irmão. Vai. Ó, eu profetizo. Você vai ouvir pessoas dizendo para você, falando assim: olha, eu te admiro. Aleluia, eu quero ser igual a você. Me ajuda. Você é um exemplo. Porque a renúncia traz honra, Bia. E eu estou fechando aqui, assim como José renunciou para viver um propósito que traria para ele uma honra. Você também, se renunciar, Deus vai te honrar. Não vai morrer frustrado. Os planos, os sonhos, os projetos de Deus vão se cumprir na sua vida. E eu quero fechar, irmão, receba Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, por mim, aleluia. Mateus 16:24. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz
2:12, ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Essa é a vida do cristão. Renúncia, renúncia. Quer ser um crente forte? Renúncia. Quer parar de ser esse crente fraco que não sente a presença, que não entende nada, que não ganha ninguém para Jesus? Renúncia, renúncia, renúncia. Quer sair desse lugar de amarração? Renúncia. Acerta a tua vida, sai do adultério, sai dessa vaziação do capeta, sai do vício, sai. Pastor, como é que eu saio? Olha para Jesus, e o poder do amor de Jesus vai ser tão grande que o Espírito Santo vai te envolver, e aquilo que você não dá conta, Deus te ajuda, Deus te ajuda, Deus te ajuda. É possível renunciar. Receba. Deus está curando gente aqui. Receba a cura no seu corpo hoje. Receba a cura na sua alma hoje. Receba a unção na sua vida hoje. Porque Deus faz assim quando a gente renuncia. Abre o coração para ouvir a palavra e diz: eu preciso, Jesus. Eu quero mesmo este evangelho. Eu quero mudar. Deus está visitando você. Receba. Você que está fraco espiritual, a renúncia, meu irmão. Não deixa o evangelho entrar no ouvido e sair no outro, não. Chega em casa, vai dobrar joelho, vai ler Bíblia, vai se humilhar e Deus vai te honrar. Se você acredita, meu irmão, aplauda o Senhor bem forte. Se coloque de pé. Pode bater palma para Jesus, amém? É para Ele. Se é para Ele.